Já lançamos um olhar sobre o fim de semana de futebol pelas diferentes regiões, com campeonato e taça. No ciclismo estaremos à conversa com o presidente da Federação Cabo-Verdiana da modalidade, isto na ressaca da participação de Cabo Verde no Tour do Sahel. Ainda futebol sub-17, o Mundial de Handball e outras matérias. Já vamos olhar para o fim de semana de futebol com os diferentes campeonatos regionais e também taça em algumas regiões, mas antes o ciclismo. O presidente da Federação Cabo-Verdiana de Ciclismo perspectiva um ano dinâmico para a modalidade no país. Para já 2025 começou com a participação de Cabo Verde no Tour do Sahel na Mauritânia, mas Marcos Mendes diz que estão previstas muito mais competições. Nosso plano é de participar pelo menos mais 2 provas internacionais para 2025, além de no submeter nós rapazes, alguns desses vão ser devidamente selecionados com base nas necessidades e aquilo que nós também Cabo Verde pode oferecer, para nos submeter nós rapazes a pelo menos 2 estágios internacionais e além de nossa prova de campeonato nacional. Vamos a falar prova de campeonato nacional, que já está aprovado junto com o governo a nível de mecanismos de financiamento. Também não quer falar numa outra prova que já está aprovado e já está aceito negociado, obviamente, com o governo para ser financiamento, que é uma prova de BTT, uma prova que não se vai fazer com algum mimo. Eventualmente também tem participação de alguns convites internacionais, mas não se conta com todos os atletas naquela modalidade participam e vai ser uma prova com muito brilho para 2025. Uma outra aposta da Federação vai ser nas escolas de formação, que, segundo Marcos Mendes, será importante para ajudar na mudança de mentalidade dos atletas. Antes não tinha escolas de ciclismo na Ilha de Santiago, não tinha na Boa Vista, não tinha na Santo Antão. Agora não tem praticamente as 2 Santo Antão, norte e sul, com escola, não tem São Vicente também está crescendo, com pelo menos mais que uma escola, já cria na maio e não tem pedidos praticamente projetos para iniciar com o Fogo e alguns outros ilhas. Na ponto de vista da Federação, essa realidade de escola de formação, ele é muito importante para o futuro do ciclismo? Obviamente que é importante. Assim, mas não tem que introduzir alguma mudança até de mentalidade. Pessoas falam de ter uma leitura, tem que saber dizer que alguém tem, qual que é a potencialidade, qual que é a capacidade que tem de crescer também. E claro que tem que ter uma escola de formação para uma criança, gosta de que você mesmo pegar tudo novo hábito, você trazer informações novas. É diferente que para alguém que já tem alguma prática, que pode, algumas das práticas pode que estava muito correto, mas você mantendo, o senhor jornalista sabe, mantendo algum nível de resistência, por exemplo, alguém que já sabe, ou que já pensa, essa coisa. E pega uma criança, obviamente que essa começa, e também no jeito de treinador, traz tudo que as informações que é necessário para não evoluir de forma mais consistente, né? E sobre a participação de Cabo Verde no Tour do Sahel, o responsável máximo da modalidade no país ficou bastante satisfeito com o desempenho dos 5 ciclistas, mesmo enfrentando algumas adversidades. Eu comecei ano desportivo de facto, aquele Tour de Sahel na Mauritânia. É uma realidade praticamente muito parecida com o de Cabo Verde, que tem muitas montanhas, esse que tem tantas montanhas assim como algumas ilhas que não tem, mas esse tem uma particularidade que nunca tem, que é areia, ventos, areia forte e deserto. Então foi num clima meio próprio adverso, mas se nós rapazes conseguir entrar lá naquele Tour, no meio de várias equipas de Europa e várias outras africanas, não consegui sair com um resultado que não acredito é favorável, porque permite que nós rapazes continua a sonhar possibilidades de pontuação e continua que o país próprio permite que Cabo Verde tenha mantido, pelo menos manter nossa classificação a nível de ranking. Nesta entrevista à RCV, Marcos Mendes confirmou ainda que o plano de atividades para este novo ano já foi submetido para apreciação e que tudo está bem encaminhado para um início sem sobressaltos. Agora, o futebol em Santiago Sul, a 12ª jornada, reserva um clássico marcado para amanhã, já lá iremos.
A ronda começa hoje com 2 jogos onde estão envolvidos os 3 últimos classificados, Bairro, Fiorentina e São Filipe. Logo às 2 da tarde, a aflita Fiorentina, penúltima classificada com 5 pontos, enfrenta o tranquilo Celtic, quarto lugar com os mesmos 19 pontos do terceiro Travadores. Ainda na tarde de hoje, há duelo entre São Filipe e Bairro. São Filipe é antepenúltimo, tem 6 pontos, já o Bairro está na última posição com 4. São jogos para amanhã, o primeiro às 14, são jogos para hoje, esta sexta-feira, o primeiro às 14 horas e o segundo às 16. Amanhã, as emoções aquecem-se com o clássico entre Sporting e Travadores. O duelo entre Leões e Encarnados está marcado para às 4 da tarde no estádio da Várzea. As duas equipas estão longe do primeiro lugar. Sporting 16 pontos, Travadores tem mais 3, 19, está a 14 do líder Académica. Apesar de os Leões e Índios estarem a fazer um campeonato bastante aquém, é sempre emotivo o duelo entre estes dois rivais. Na primeira volta, os Travadores venceram por 3-0. Ainda amanhã, e antes do clássico, sobem ao relevado os campeões regionais e nacionais, o Boa Vista, que mede forças com Relâmpago. No domingo, às 2 da tarde, Benfica Vitória, e a fechar a jornada entra em campo o líder isolado do campeonato, a Académica, para medir forças com Ribeira Grande. A Académica tem 33 pontos, só vitórias no campeonato. O Boa Vista é segundo, tem 5 pontos a menos. E na Ilha das Dunas, a sexta jornada vai ter um grande tirateimas entre os dois primeiros classificados, Salrei e Juventude, empatados com 13 golos. Quem ganhar vai passar para a liderança isolada do campeonato. A antevisão é aqui trazida pelo Hernani Rocha. Uma partida que fechará a ronda 6 do Regional da Ilha das Dunas e que é o prato forte da jornada. O técnico da Juventude, Luís Neves, diz que está à espera de um grande jogo, lembrando que vai ter pela frente um grande adversário. Em primeiro de tudo, nós esperamos ser um bom jogo, que está a trazer público, bom espetáculo. Duas equipas grandes, sim, no mesmo nível de pontuação. O Salrei é uma equipa que tem sido desenvolver bem, temos esse jogo direito, nós também não temos bem. Agora não tem que jogar quem corre como mostrou, menos detalhes falhosos, aproveitar algum sobre, que te dá a gente uma estabilidade para ganhar o jogo. Embora o Salrei também está a espera de ser, nós também não está a espera de nós. Nós esperamos que de ser um jogo bem disputado e cada um usar as armas mais fortes que tiver. Manga, treinador adjunto do Salrei, também está à espera de uma grande partida. Avança que a exceção do guarda-redes Burrim, a equipa está na máxima força. Da espera de ser um bom jogo e a equipa tem vindo a trabalhar direito durante a semana e que não te espera que a Deb Salrei da Barcelona é massa para dar aquele apoio no estado. Como é que a equipa está em termos de lesão? Não, em termos de lesão, e quem não tinha lesionado assim era Henri, mas Burrim ainda praticamente ainda que está pronto. Henri está na máxima força, a equipa toda também está na máxima força para esse embate e para a última jornada de primeira volta, claro, não quer sair dela com vitória, que é aqui o nosso objetivo. A jornada 6 do Regional da Ilha das Dunas abre no sábado às 14 horas com o jogo desportivo África Show, um duelo com uma grande rivalidade. Ainda no sábado, às 16 horas, medem forças Sporting Desportivo. Para domingo, às 14 horas, vamos ter o encontro Académica 11 Estrelas. Uma jornada que promete de muitas emoções, desde logo com o confronto entre os dois primeiros classificados. Salrei e Juventude estão com os mesmos 13 pontos no topo da tabela. Jogo às 16 horas de domingo para acompanhar na tarde desportiva. E em São Vicente, depois da pausa para a taça, regressa o campeonato. É o início da segunda volta para amanhã. Amarante Derby e Salamança Mindlense. Domingo, Batuque joga com Farense e Académica Castilho. Académica que é líder isolado, 15 pontos. A seguir vem Derby com 14.
Mindelense e Amarante, com 3, uma primeira volta muito equilibrada do Campeonato Regional de Futebol de São Vicente. Na Ilha do Sal também é o regresso do campeonato depois de, no fim de semana passado, se ter realizado a taça. Para amanhã, 3 jogos para a 8ª jornada no estádio Marcelo Leitão. Verdun Gaviões abre a ronda às 14 horas para às 16 medirem forças Académica e Santa Maria. No estádio Tijuca, à mesma hora, 4 da tarde, Mancha Verde Académico, o jogo grande da ronda. Uma ronda que fica fechada no domingo no estádio Marcelo Leitão, quando às 4 da tarde se defrontarem Palmeira e Pretória. Em São Nicolau, todos os jogos acontecem amanhã. No estádio de Deus há um Atlético Académica da Preguiça. É o jogo que pode trazer mais emoções nesta jornada. O Atlético vai tentar regressar à liderança do campeonato, tem 13 pontos, ficou isento da jornada anterior, viu a Ultramarina ficar sozinha no topo. Ora, o treinador Torrada Cabral espera um jogo difícil diante de uma Académica que está a fazer um bom campeonato, mas o pensamento é somente na vitória. É um jogo muito importante onde é que que é um jogo onde é que não saber que a Académica está a conquista de 3 pontos porque está motivado, mas nós também não tem ninguém aquele jogo porque é um jogo onde é que a gente sabe também tem rachou na finalização, mas não está acreditado que já não estou a entrar no campeonato onde é que a gente depende de 12 meses e pronto, agora e todo jogo não é assim, é um final, por isso não está acreditado que vai ter um bom jogo. Porque eu não sabia a qualidade académica e a Académica também sabia a qualidade de atleta. Torrada Cabral, treinador da formação do Atlético, do lado da Académica da Preguiça, Giovanni Cabral, Giovanni Mailon Giovanni, vai querer bater o pé a este eterno candidato ao título na Ilha de São Nicolau. Atlético, uma equipa que está em cima na tabela em segundo lugar, que para mim será todo jogo é difícil, é um jogo que vai ser difícil, mas o jogador também preparou taticamente, fisicamente e mental. É um jogo que está batendo show, emoção entre as duas equipas, mas o que não creio? Académica, creio que consegui em 3 pontos, o objetivo que é lá, e vai assumir. Não está no terceiro lugar, Atleta na segundo, vai ser um jogo divertido, e que conta falar sobre esse jogo que me cata se dela com vitória. Jogo entre o segundo e o terceiro classificados. Atlético 13 pontos, Académica da Preguiça tem 12. Se a Académica ganhar, vai isolar-se no segundo lugar. Se Atlético vencer, vai apanhar a Ultramarina, que tem 16 pontos e é líder isolado, só que a Ultramarina joga a mesma hora com Chante Poça e se vencer, claro, se vencer vai continuar isolada na frente. Vamos ter então a Mancha Verde a JTCN como o segundo jogo no estádio de Deus, na Ribeira Brava, e no estádio Orlando Rodrigues às 14 horas, esse tal duelo entre Ultramarina e Chante Poça, para às 16 jogarem Praia Branca e Talho. Em Santo Antão Sul também há jogo grande entre os dois líderes, a Académica do Porto Novo e São Joanenses, empatados com 6 pontos. Defrontam-se amanhã às 4 da tarde, mas antes a Tarrafal Lagedos, numa jornada em que a Fiorentina fica isenta. Vai ser um fim de semana também de taças em Santo Antão Norte para a terceira jornada. Santo Crucifixo, Fogatões e Sol Pontense Paulense na manhã, e no domingo às 16 horas Beira-Mar Torriense. Em Santiago Norte joga-se para os quartos de final da taça. Para amanhã, Benfica, Ajax, no estádio 25 de Julho, em Pedro Badejo, às 16 horas. À mesma hora, em Assomada, Grêmio de Nhagar, São Lourenço.
para domingo às 15 horas há este derby do Tarrafal, Estrelas dos Amadores Varandinha, jogo que marca a reedição da final da Taça de Santiago Norte do ano passado, ganha pelos Estrelas dos Amadores. E às 16 horas em Santa Cruz, Scorpion Juventude de São Miguel, jogos da quarta jornada, jogos dos quartos de final, queria dizer, da Taça de Santiago Norte. Quartos de final também da Taça no Fogo, para amanhã Vulcânico Desportivo e Botafogo Baixada no campo de São Lourenço, e às 16 horas também de amanhã no Francisco José Rodrigues nos Mosteiros, Cotelinho ABC de Patim. Para domingo, Académica Luz Abril é o reatar do jogo da semana passada, mas que contava para o campeonato regional. Na altura a Académica venceu por 2-1. Agora as duas formações vão encontrar-se de novo para os quartos de final da Taça. Arrancou na Ilha do Sal o campeonato regional de futebol sub-17 com a EFIS a golear Jacksoia por 8-0. Ainda ontem tivemos duelo entre Gaviões e Epif na primeira jornada. Prossegue no domingo com o jogo entre Minifute e Escola Guga às 9 da manhã no estádio Marcelo Leitão. Campeonato regional de futebol sub-17 a começar na Ilha do Sal. Em Santiago Sul, a competição já vai na 9ª jornada. Jogos desta 9ª ronda estão previstos para domingo no campo de São Lourenço, no campo de Pensamento, na cidade da Praia, logo às 8h30 EFAT Aliança, depois às 10 bola para a frente Criolinhos, e às 3 da tarde vão medir forças FSOD e Atletas de Cristo. O campeonato, em que participam 9 equipas, é liderado pela EPIF, só com vitórias. Impressionante, a EPIF com 24 pontos em 8 jornadas. Depois vem bola para a frente com 16 e a FSOT também com 16. Campeonato também sub-17 na região norte de Santo Antão. Este fim de semana é a 3ª jornada, com o jogo Solpontense Escola Tarrafal. A Escola de Iniciação Desportiva do Paul fica isenta nesta ronda. E o Rosariense lamentou ontem em comunicado a perda de um antigo jogador da equipa alvinegra da Ribeira Grande, Emanuel Fortes da Luz, Lelé. Ele que, segundo escreve o Rosariense, foi um grande atleta e capitão que se destacou e fez história no clube nos anos 80. Ele faleceu na cidade da Praia, vítima de doença prolongada. Em cerca de um mês partem 2 antigos jogadores do Rosariense. Antes tinha sido Quintino Futra, ele que era pai do futebolista Di Maldini. Lá fora, a Croácia é a primeira equipa finalista do Mundial ao vencer a França em Zagreb. Foi ontem um triunfo por 31-28 na primeira meia final. Foi frente ao seu público que a seleção anfitriã disparou no marcador na primeira parte, chegando aos 9 golos de vantagem, 17-8 perante uma França irreconhecível. Ao intervalo 18-11, a Croácia controlou bem na segunda parte, numa partida de muita luta, em que o guarda-redes croata Kuzmanovic esteve em grande plano ao defender, ao fazer 15 defesas. O francês de Camem foi o melhor marcador do encontro, com 8 golos. A Croácia fica à espera do duelo de hoje entre Dinamarca e Portugal, marcado para as 18h30. Quem vencer irá encontrar Croácia na final. Dinamarca é tricampeão mundial. Portugal está nesta fase pela primeira vez. Ao ponto final desta edição do Jornal do Desporto. Estamos de volta numa próxima oportunidade. Fique bem.